Sobre mandamentos recíprocos, nós estamos falando sobre algo que é confiado a mim, algo que é confiado a você, e que você retransmite aquilo da mesma forma. Isso é mandamentos recíprocos. Então tudo que nós vemos no Novo Testamento, falando ou dizendo, olha, uns aos outros, como está escrito no nosso boletim, é isso que Deus espera de mim, e é isso que Deus espera de você. Deus espera que nós possamos agir dessa forma e dessa maneira. Amar as pessoas como Ele nos amou, como nós cantamos aqui, e nós temos plena convicção e certeza de que Ele nos amou. E ao falar sobre esse amor que Ele tem para comigo, que Ele tem para com você, eu quero ler Mateus capítulo 5, versículo 43, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derramar a chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que amam, que recompensam receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, seja perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Portanto, seja perfeito, como o Pai Celestial é de vocês. Agora eu gostaria que, se você pudesse, fosse comigo para Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, nesses dois textos, nós vemos algo relacionado para com Deus. Aqui, quando o escritor de Colossenses, Paulo, escreve a carta à igreja em Colossos, ele diz, olha, perdoem como Deus os perdoou. Quando nós vamos lá para Mateus, capítulo 5, nós vemos que ele pede que nós façamos como Deus fez para comigo e para com você. Deus espera que nós sejamos diferentes, que nós façamos algo diferente. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para ser diferente. Nós não fomos chamados para ser igual aos outros. Nós fomos chamados para as nossas atitudes serem diferentes da atitude das outras pessoas. Por isso que quando nós lemos aqui, Deus fala, eu não quero que vocês perdoem de qualquer forma. Eu quero que vocês perdoem como Deus perdoou a vocês. E quando nós vamos para o texto de Mateus capítulo 5, que ele fala, vocês precisam amar o inimigo de vocês. Eu vejo ali, e eu disse na quarta-feira, que aquilo traz uma conotação e um sentido diferente para mim, muito sutil. Dentro daquele texto, quando Jesus fala, ame os seus inimigos, Jesus está deixando muito claro uma mensagem de perdão, muito sensível para nós percebermos. Porque não tem outra maneira de amar o meu inimigo, se eu não tiver perdoado ele. Para que eu possa amar o meu inimigo, é preciso exercer o perdão para com aquela pessoa.
Porque geralmente a pessoa que nos feriu, as pessoas que nos machucou, a pessoa que nos machucou, ela nos causou um dano. E muitas vezes esse relacionamento que eu tenho machucado e ferido está dentro da igreja, está dentro da minha casa, nem sempre é um inimigo tão terrível como eu espero. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós o perdoamos. O que Deus quer é que nós é que nós possamos exercer o perdão para com os nossos inimigos. Esse é um dos mandamentos recíprocos. Há um mandamento que Deus espera de mim e de você, olha, perdoem uns aos outros. E Ele não quer que nós perdoamos de qualquer maneira. Ele quer que nós perdoamos de uma maneira diferente. E aí, irmãos, eu não posso exigir algo de alguém que ela não tem. Eu não posso exigir isso daquela pessoa. Eu não posso exigir da Lúcia algo que ela não tenha. Eu só posso exigir dela algo que ela tem. Então, quando Jesus fala que nós precisamos perdoar como Deus nos perdoou, amar o nosso inimigo, agir de uma maneira diferente, quer dizer que se Deus espera isso de mim e de você, é porque eu e você temos essa capacidade de perdoar uns aos outros, porque nós fomos perdoados. Deus nos amou e perdoou os nossos pecados quando nós não éramos merecedores. Foi assim que Ele agiu para comigo e para com você. E é isso que Ele espera de nós, que nós possamos perdoar uns aos outros. E o que nós mais vemos hoje no mundo é a falta de perdão das pessoas. Quantas doenças nós vemos relacionadas à falta de perdão? Há um tempo atrás, quando nós estávamos falando sobre o perdão, em um dos meses, acredito que em 2014, e quando eu estava lendo sobre perdão, existe um estudo de um médico que não é cristão e que ele envolve algumas doenças, a falta de perdão ou algum ressentimento, amargura, e daí ele não colocou explicitamente perdão, mas alguma amargura e que aquilo causou dentro da pessoa um sentimento ruim e aquilo desencadeou uma doença. Aquilo desencadeou uma doença. Irmão, nós precisamos perdoar os nossos inimigos. E não é um perdão de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus espera que nós possamos perdoar como Ele nos perdoou. E o mundo tem uma maneira muito prática de perdoar. Sabe como que o mundo age na sua maneira de perdoar? Vamos colocar uma pedra em cima disso. Ficou para trás. Ficou para trás, olha, esquece. Não, irmãos, isso pode ser para o mundo, para nós não. Nós precisamos perdoar em amor. Nós precisamos perdoar com misericórdia, com graça, porque foi assim que Deus me perdoou, foi assim que Deus perdoou você. Deus me perdoou, Deus te perdoou com amor, misericórdia e graça, e não uma misericórdia de dó, de piedade. A misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida não foi de dó, de piedade, de olhar, ai tadinho, mas que dó, então vou perdoá-lo. Não, o perdão de Deus envolve amor. O mundo pode até perdoar por piedade, coitado. Eu estava ontem no aniversário de uma pessoa e chegou uma pessoa para conversar comigo. Ele falou assim, coitado, isso daí tem um espírito baixo. Espírito baixo, mas esse coitado tem que, esse releva. Eu falei, espírito baixo, essa eu nunca tinha ouvido. Não, esse tem espírito baixo, releva. É a forma deles de perdoar. Não, coitado, esse daí dá dó. Não, irmãos, nós não perdoamos por dó, nós perdoamos por amar, porque foi assim que Deus nos perdoou. Ele me amou, Ele não me perdoou em olhar lá de cima e falar assim, ah, que dó do Tiago, esse tem um espírito imundo na vida dele, vou perdoar. Não, Deus declarou o amor dele ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer por mim, para que meus pecados fossem perdoados. Foi por puro amor, e é isso que Ele espera de mim e de você, amor. É isso que Ele quer de mim e de você, que nós possamos perdoar uns aos outros, que é um dos mandamentos recíprocos, como nós vemos lá em Colossenses,
em amor, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, porque perdoar de outra forma, de outra maneira, o mundo tem perdoado, mas nós precisamos perdoar de uma forma totalmente diferente. E dentro desse envolvimento de perdão que Deus espera de mim e de você, como nós lemos em Colossenses 3, que não é um perdão comum, não é um perdão qualquer, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 45. Então, a introdução que eu gostaria de falar para você é essa. Um dos mandamentos recíprocos é perdoar uns aos outros. Irmãos, nós vemos isso quando nós cantamos até na música do Pai Nosso. Precisamos perdoar os nossos inimigos. Não perdoar como o mundo perdoa, no sentido de esquecimento, colocar uma pedra por cima, não. Deus quer que você exerça o perdão em amor para com aquela pessoa, mesmo que ela seja o seu inimigo. Foi o que nós lemos em Mateus capítulo 5. Então, agora vamos pensar um pouquinho num personagem que exerceu o perdão, e dentro desse personagem eu queria levantar 6 pontos para nós pensarmos e desenvolvermos como o que Deus espera de mim e de você ao falar: perdoem uns aos outros como Deus, o nosso Pai, nos perdoou. Então o mandamento recíproco a mim e a você, que é perdoar, Deus quer que nós perdoamos dessa forma e dessa maneira. Então deixa eu trazer o contexto do que nós vamos ler em Gênesis capítulo 45. É a história de uma pessoa, de um personagem que todos nós conhecemos e conhecemos muito bem: José. Aqui nós vamos ler uma parte aonde José vai exercer o perdão sobre os seus irmãos. E aí deixa eu trazer à sua memória o que aconteceu com José. É fato que todos nós já sabemos, mas não custa nada relembrar. José, ele era maltratado pelos seus irmãos. Dentre os 12 filhos de Jacó, José era um dos 12, e ele era maltratado pelos 11. Num certo momento, José é vendido, é jogado num poço. Eles iam matar José, por misericórdia e graça de Deus, o plano de Deus não era aquele. Eles não matam José, jogam José num poço, depois se arrependem de ter jogado lá, e dá a ideia: vamos fazer o seguinte, vamos vender José como escravo. Então ele é vendido como escravo. Depois de vendido como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, José é assediado pela mulher de Potifar, e ele mantém a sua santidade, a posicionamento com Deus, a sua vida com Deus, e por não se prostituir com aquela mulher, ele vai para a cadeia. Chega na cadeia, 2 pessoas, vai lá, o copeiro e o padeiro, e nenhum dos 2 ao sair lembra dele. Depois de um tempo, o rei tem um sonho, então manda buscar José, porque lembraram de José. José então revela o sonho do rei e diz: olha, será 7 anos de bonança, mas nós precisamos nos preparar, porque depois vai haver 7 anos de escassez. E durante esses 7 anos de escassez, José, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, guardou todo o alimento para que o povo do Egito pudesse ter alimento. E quando começou a faltar o alimento em toda a região, os irmãos de José vão até o Egito procurar por comida. E ao chegar lá, eles dão de cara com quem como responsável, a pessoa abaixo do rei? José. Mas eles não sabiam quem que era o José, o irmão deles. Nunca que poderiam imaginar que depois de 17, 18 anos, José estaria numa condição daquela. Mas quem tem Deus, quem vive com o perdão de Deus, com a graça de Deus, não guarda ressentimento, não guarda rancor, ele dá a possibilidade de Deus o abençoar. Então José está numa posição diferente. E lá no capítulo 45, versículo 1, diz assim: a essa altura, José já não podia se conter diante dos que ali estavam, e gritou: façam sair
façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Então José pediu para que todos saíssem, não ficasse ninguém ali dentro, somente os seus irmãos, e ele se revela então aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios, ao ouvirem a notícia, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão passados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Irmãos, dentro desse pequeno texto, eu quero pensar com vocês sobre alguns pontos daquilo que é o perdão de Deus para a minha vida e para a sua vida, e é o que Deus espera que nós exerçamos com as pessoas que estão à nossa volta. E o primeiro ponto está lá no versículo 1 que nós lemos, quando José faz sair todas as pessoas para tratar o seu problema com os seus irmãos. Irmãos, quando eu li esse texto e José fez sair todas as pessoas, eu entendi uma coisa: quando nós vamos exercer o nosso perdão, quando nós vamos tratar outra pessoa, e como Deus nos perdoou, e é assim que nós devemos perdoar, meus irmãos, nós devemos perdoar com descrição, no sentido de que sem alardar, sem colocar em tona para todas as pessoas. Então eu faço aquilo como se fosse em secreto. José não quis se passar por bonzinho frente às pessoas do palácio e ao Egito. Não. Quando eu tenho um problema e eu preciso resolver, eu não preciso sair contando aos quatro ventos aquilo que a pessoa fez para comigo. E foi isso que José fez com seus irmãos. Olha, o problema aqui é entre eu e os 11, vocês não precisam ficar sabendo, por favor, se retirem, eu vou tratar aqui, eu vou liberar o perdão a essas pessoas. Irmãos, o perdão envolve, o perdão de Deus para mim e para você, envolve o secreto, eu não preciso sair contando para ninguém. Mas sabe como muitas vezes nós agimos? Quando nós temos um problema? Zezé, você viu o que o Justino fez comigo? Ele fez isso, ele fez aquilo, você acredita? Pois é. Pipão, eu estava andando lá, ele fez isso comigo, e ele sai falando para todo mundo aquilo que aconteceu. Não, porque isso, você não sabe o que fulano fez comigo. E aí depois nós viramos com a maior cara de pau e falamos assim: não, mas, tá perdoado. Não tá perdoado. Se tivesse, você não estava saindo contando para todo mundo. Então você também não perdoou. Além de não ter perdoado, você é um grande mentiroso, um hipócrita, um falso. O perdão que Deus fez para comigo e com você, Ele não jogou à tona todos os seus pecados. Ele pegou todos os seus pecados e colocou no outdoor. A Maria José, antes de eu perdoar, ela tinha feito isso. Me perdoa, Maria José, deixa eu citar como exemplo. Tinha feito isso. De jeito nenhum. Quando Deus me perdoou, Ele não colocou todas as coisas erradas que eu fiz. Ele não é o Samuel é meio linguarudo. O Samuel, quando eu aprontava, ele ia lá contar para minha mãe, né? Ainda hoje, de vez em quando nós sentamos na mesa para almoçar: mãe, a senhora lembra de tal coisa que o Tiago fez? Sabia que ele fez isso? Fala: Samuel, Deus já perdoou, rapaz, isso é coisa do passado. Sabia, mãe, que ele pegava o carro quando era menor? Falava: Samuel, você não precisa ficar falando disso agora. Não, é só, né? Deus não fez isso conosco, meus irmãos. Deus não pegou o seu pecado, o seu erro, as suas falhas, e ai de nós se Deus pegasse os nossos pecados e colocasse em algum lugar de exposição. Passaríamos talvez a pior vergonha da nossa vida. Mas é isso que nós fazemos com as pessoas que nos machucam. Nós começamos a expor, quando Deus espera que nós a perdoamos em secreto, sem que ninguém fique sabendo. Nós não precisamos sair falando para todo mundo aquilo que a pessoa fez, de forma nenhuma. Nós precisamos exercer o perdão como Deus exerceu para comigo.
Deus não quer um perdão comum e qualquer. Deus espera algo diferente. E esse algo diferente envolve secreto. Eu não preciso falar para ninguém aquilo que aquela pessoa fez. Eu simplesmente perdoo. O que José se posicionou em falar com os seus irmãos foi: olha, pessoal, vocês dão licença, isso daqui é problema entre eu e eles, vocês não precisam ficar sabendo. Olha, eu sou José, está resolvido, vocês estão perdoados. Não esquenta a cabeça, não. Nós precisamos, irmãos, desenvolver esse tipo de perdão. O perdão de secreto, sem ficar levando às pessoas aquilo que os outros fez para conosco. Isso é exercer o perdão em amor. José exerceu o perdão aos seus irmãos em amor, como Deus espera. E o perdão que nós precisamos desenvolver para que possamos ser abençoados é esse. Envolve secreto. Envolve ser, olha, não preciso alardar nada disso que ele fez para comigo, de jeito nenhum. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos sobre o perdão, lá no versículo 4 diz assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Irmãos, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena relembrar. Perdão não é esquecimento. Perdão não é esquecimento. José lembrava, viu? Eu lembro, vocês me bateram, jogaram no poço, me venderam depois como escravo. Eu lembro. Mas quando nós desenvolvemos o perdão de Deus, aquilo não traz ódio, não traz ressentimento ao coração de José. Nós não conseguimos ver aqui nesse texto um sentimento de raiva, um sentimento: agora vocês vão me pagar, vocês vão mais passar fome. Não. Ele lembrava ainda das circunstâncias. Perdão não envolve esquecimento. Irmão, sabe o que é esquecimento? Ou é Alzheimer, né? Ou é falha da cabeça lá da idade. É uma das duas. O que é, Cláudio? Amnésia, é isso, olha lá. Eu já estou quase com esse negócio, a amnésia, tá vendo? Esquecimento é isso. Isso não é esquecer, não é perdão. Esquecimento é você está com Alzheimer, você está com amnésia, uma das duas. Se nós tivéssemos a possibilidade de esquecimento, de falar assim: não, eu perdoei, então eu esqueci, irmãos, seria muito bom. Seria muito bom. Apagaria muitas coisas da nossa vida que nós falamos assim: isso eu não quero mais nem lembrar. Mas perdão não é esquecimento. José não esqueceu o que os irmãos dele fez. Agora, José lembrava sem trazer um sentimento ruim para a vida dele e sem trazer nenhum julgo, nenhum peso sobre a vida dele, sobre a vida dos seus irmãos. E como que Jesus nos perdoa? Dessa mesma forma, tirando o jugo, tirando tudo aquilo que pesa sobre nós, todo aquele peso de escravidão, todo aquele peso do pecado. Jesus simplesmente tira. Isso é o perdão. Não é esquecimento. Você não tem amnésia ao perdoar. Você não vai esquecer. Não. Você vai simplesmente trabalhar aquilo de uma forma como José, que chama os seus irmãos e fala assim: olha, eu sou aqueles que vocês venderam. Mas não tem problema, cadê meu pai? Nós sabemos como o texto continua: vem todo mundo para cá, eu vou colocar vocês aqui, olha, numa cidadezinha, vocês vão ter de tudo, não se preocupa. Mas ele não esqueceu, não. Ele não esqueceu. Aliás, eu acho que ele não esqueceu nem da mulher de Potifar que pôs ele na cadeia, né? Mas ele exerceu o perdão e o amor para com ela também. Porque se ele não tivesse feito isso, eu acho que ele tinha mandado matar ela na posição que ele estava. Mas vamos continuar aqui o nosso texto. Continuando no versículo 5, diz assim: agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Irmãos, o terceiro ponto, então, o primeiro ponto, o perdão tem que ser em secreto. O segundo ponto, o perdão não quer dizer esquecimento, quer dizer que eu posso tratar com aquela pessoa em amor, sem nenhum ressentimento, sem colocar sobre ela nenhum jugo, nenhum peso, porque é assim que Deus nos perdoou. O terceiro ponto, aqui nesse versículo 5, Deus conhece aquela situação. Irmão, sabe aquele versículo de Romanos que nós usamos muito, principalmente quando acontece uma desgraça,
Nossa, esse irmão, não se preocupe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É praxe nossa, nós não temos outra saída aqui que nós falamos. Irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é fato, Deus conhece todas as coisas, e isso é verdade, que a palavra de Deus não mente, e é verdade, Deus conhecia, Deus sabia daquilo que tinha acontecido com José, Deus sabia. Agora, o mandamento recíproco, quando nós liberamos o perdão, quando nós temos disposição em perdoar, Deus usa daquela situação para poder nos abençoar e abençoar a todos os que estão à nossa volta. Deus sabia que ia acontecer com José, Deus deu um sonho para ele, só não mostrou tudo. Deus só mostrou para ele assim, ó, José, os seus irmãos, os seus pais vão se curvar ainda diante de você. Talvez tivesse falado para ele assim, ó, mas antes você vai ser vendido, vai apanhar, vai ser preso. Talvez ele tinha ficado meio assim, nem tinha contado o sonho para os irmãos, né? Mas Deus conhece todas as coisas, e quando nós temos um coração perdoador, como o coração de José, quando nós temos essa disposição em perdoar, como Deus nos perdoou, perdoando uns aos outros, como Ele espera de mim e de você, Deus usa daquela situação para nos abençoar, e para que nós possamos ser bênção às outras pessoas. É assim que Deus faz, irmãos. Deus conhece, mas quando nós liberamos o perdão, aquilo passa a ser bênção para nós. Você entende por que eu disse na hora dos dízimos e das ofertas que tem coisas que a gente não consegue explicar de Deus? Os caminhos de Deus nós não conseguimos explicar. Deus, como pode uma pessoa ser tão maltratada, tão ferida, tão machucada e ainda conseguir exercer esse perdão? E o Senhor ainda tinha conhecimento, mas Deus o abençoou. Não tem explicação, meus irmãos. Muitas vezes somos machucados, somos feridos, e às vezes nós falamos assim para Deus, oh Deus, você não está vendo o que fulano está fazendo comigo? Irmãos, Ele está vendo, Ele sabe. Agora o que Ele espera de você é um posicionamento em perdoar, como é o mandamento que Ele disse que nós precisamos exercer. Perdoe, e ao você liberar aquele perdão, Ele tem então portas abertas para abençoar a sua vida, mudar a sua história, como fez com a de José. Se José tivesse continuado a sua vida sem liberar o perdão, com ressentimento, com amargura, talvez ele estivesse ainda como escravo, e nem lá dentro da casa de Potifar, mas lá fora, sofrendo como todos os outros escravos sofriam. Mas como nós damos liberdade, quando nós perdoamos, não há nenhum jugo, não há nada que nos escravize, então Deus pode nos abençoar. E foi isso que Ele fez com José. Quando José tem a disposição em liberar o perdão, então Deus tem disposição em poder abençoar a vida de José. Em abençoar a vida de José. O quarto ponto que eu gostaria de pensar com você, o terceiro é, Deus conhece aquela situação. E ao liberar perdão, é como se nós abríssemos uma porta para Deus derramar das bênçãos dele na nossa vida, como Ele abençoou José. Se nós exercermos o perdão, é assim que vai acontecer. O quarto item é, o perdão é um cancelamento de dívida. O perdão é um cancelamento de dívida. José não cobrou dos seus irmãos. Vê se não é assim, irmãos, que acontece com a gente. Quando alguém faz alguma coisa contra a gente vê assim, ele vai me pagar. Esse daí vai pagar. Nem que seja com uma maldade, mas você torce para você ver alguma coisa que você fala assim, meu, é Deus, está pagando aquilo que fez. Não, irmãos, perdão não é assim. Perdão é um cancelamento de dívida. Eu libero o perdão para aquela pessoa. Olha, vocês não me devem nada. Vocês não têm problema nenhum comigo. Olha, 11. Aliás, ele estava pesando mais sobre os 10, porque o outro irmão dele, que era da mesma mãe, ele tinha um relacionamento mais amoroso. Mas sobre os 10, ele falou assim, olha, não se preocupa não. Vocês não me devem nada. Está aqui, ó, vocês precisam de comida? Está aqui. Não precisa se preocupar, eu libero, irmãos. Quando nós somos machucados, quando nós somos feridos, algo é prejudicado em nós. Mas quando nós liberamos o perdão, nós liberamos a pessoa daquela dívida, daquele pagamento. Ele não nos deve mais nada. Ele não precisa se preocupar com nada. Olha, não se preocupe. Não se aterrorize. Olha, não precisa fugir de mim. Quando a gente está devendo, a gente sai fugindo das pessoas, né? Tenta não encontrar, tenta ir para um lado, tenta ir para o outro.
Perdão quer dizer, olha, você não deve nada para mim, meu filho. Você não precisa se preocupar. Você está liberado. Você está liberado. Perdão envolve renúncia de vingança. Você está liberado. Não se preocupe, eu não vou me vingar daquilo que você fez comigo. Olha, meus irmãos, não se preocupe. Eu não vou colocar vocês aqui na condição de escravo. José tinha todo o direito, talvez, de falar assim, olha, seja um dos empregados aí e a gente paga vocês como comida. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Obrigado, meu Pedro. De jeito nenhum. José renunciou todo e qualquer tipo de vingança sobre a vida dos seus irmãos. O perdão que Deus espera que eu e você perdoamos uns aos outros envolve liberar todo tipo de vingança. E quando eu falo liberar todo tipo de vingança, é não só a sua vingança. Se você souber que outra pessoa tomou suas dores, chegar nela também e falar assim, olha, não se preocupe, eu já perdoei essa pessoa. Muito pelo contrário, nós precisamos orar para Deus abençoar ela. O perdão envolve essa renúncia. José abriu mão de se vingar dos seus irmãos. Ele poderia muito bem ter falado para eles, olha, se vira, vocês não quiseram me maltratar? O mesmo Deus a quem eu sirvo e que tem me abençoado é o Deus de vocês. É o Deus do papai, Jacó, é o Deus do vovô Isaac e é o Deus do bispo Abraão. O Deus é o mesmo. Se vira. Ora, restaura o altar de vocês, vejam aí o que vocês podem fazer, tô nem aí, arque com as consequências, não é isso que muitas vezes nós falamos? Está colhendo a consequência daquilo que ele plantou, deixa ele lá, é Deus tratando. Não, perdão envolve renúncia de vingança de jeito nenhum. Um dos amigos, não muito amigo, mas amigo da minha adolescência, filho de uma pessoa aparentemente muito idônea, tinha de tudo na vida e dentro de todos os nossos amigos era o que de melhor condição tinha. Quando éramos adolescentes ele era o único a ir de jogue para a escola. Então imagina 1994, 96 mais ou menos, ir de jogue para a escola era o ápice. Ele era o amigo que ele... E há um tempo atrás, num chá de bebê de um dos amigos que nós ainda mantemos relacionamentos da escola, Tiago, você está sabendo de fulano? Eu falei, não, o que aconteceu? Ele está preso. Eu falei, o que, rapaz? Ele está preso. Mas por que aconteceu? Ele estava mexendo com um desmanche de carro e pegaram ele. Eu não acredito, cara. Aí eu me abati na hora, eu fiquei meio triste, falei, meu Deus, coitado do pai, coitado da mãe, não precisava de nada disso, cair numa situação dessa. Mas não, é bem feito, Thiago. Quem mandou fazer isso? Tem tudo, o pai dava mesada, dava isso, dava aquilo. Eu fiquei, nossa, mas aquilo doeu no meu coração. Foi num sábado, eu passei a semana inteira com aquela tristeza dentro do meu peito, eu falava, gente, realmente ele não merecia, mas está onde ele está, eu sei que é consequência do pecado, mas Deus, misericórdia. E eu peguei e falei assim, não, eu sei o que eu vou fazer, o meu posicionamento não pode ser como um dos meus amigos, não. Eles lá não são cristãos, não têm relacionamento com Deus, eles podem estar pensando dessa forma, ele está pagando esse espírito de vingança. Não. Era uma sexta-feira, eu saí daqui, passei num lugar, comprei uma Bíblia, fui lá na casa do pai dele e falei, olha, o senhor não me conhece, porque eu nunca vi na casa do senhor, eu sou amigo dele, e eu fiquei sabendo disso só agora, já faz uns 3 meses que ele estava lá. E eu falei assim, a única coisa que eu posso fazer por ele e pelo senhor é orar, porque dinheiro eles têm, então eu não preciso falar que, se precisar de ajuda, não, isso daí vocês têm, eu posso orar. Olha, tem como o senhor enviar essa Bíblia para ele? Escrevi na contracapa, olha meu amigo, só há esperança nesse livro. Começa a ler de Mateus para frente. E o que você precisar, pode contar comigo, eu vou estar orando por você.
Irmãos, perdão envolve liberar esse espírito de vingança, de falar assim, ele tem que pagar por aquilo que ele está fazendo. Ele tem que pagar, é consequência. Não. Se fosse assim, José tinha que virar para os irmãos dele e falar assim, olha, vocês não me bateram? Vocês não me maltrataram? Olha as consequências agora. Não. Deus não faz isso comigo e com você. E o que nós lemos lá em Colossenses 3 é que nós precisamos perdoar como Ele nos perdoou. O mandamento de perdoar uns aos outros não é de qualquer forma. Deus não quer de qualquer maneira. Deus quer como Ele fez conosco. Libera todo espírito de vingança. Eu usei como exemplo aqui, quarta-feira, um vídeo que me chocou muito. Eu quase chorei quando estava assistindo aquele vídeo. Quem tem talvez é conectado nas redes sociais, talvez viu esse vídeo. É uma mãe que tem o filho assassinado e ela encontra com o assassino do filho. E ela chorando, ela fala assim, olha, eu orei por você todos esses dias e você está perdoado. Agora você precisa aceitar Jesus. Muda de vida. Muda de vida, você está perdoado e eu vou continuar orando por você. Irmãos, quando eu assisti aquilo, meus olhos encheram de lágrimas. Eu falei assim, é este o perdão que Deus espera de mim e de você. Ela não esqueceu que aquele menino matou ele. Aliás, devia lembrar todos os dias, porque todos os dias ela diz no vídeo, eu liberei o perdão. Todos os dias eu orava por você para que Deus te abençoasse. Irmãos, o perdão envolve a liberação de vingança. Ela não precisa se preocupar mais. Ela não me deve nada. Muito pelo contrário. A minha atitude tem que ser como a dessa mãe, que foi lá ao encontro do assassino do filho, olhando aos olhos, mesmo chorando, talvez lembrando, meu filho podia talvez não ser um bom menino, mas ele não merecia ter sido morto. Mas não tem problema, eu te perdoo. E agora sabe o que eu vou fazer com você? O nosso sexto ponto aqui, eu vou orar para que Deus abençoe você. Eu vou orar para que você mude de vida. Eu vou orar para que você seja abençoado. Eu vou orar para que você consiga ter força para passar sobre as consequências do seu pecado. Esse foi o meu posicionamento com meu amigo. Olha, eu vou orar para que Deus te dê força para você passar por essa provação. Eu não tenho como te tirar daí consequência daquilo que você fez, mas eu posso orar por você. Aquela mãe talvez falou assim, olha, eu não tenho como, porque quem abre o processo de um crime, homicídio, não é nem o familiar, é o próprio Estado. Eu não tenho como te liberar do juízo, eu não tenho. É o Estado que está te julgando, não sou eu. Quem abriu o processo contra você é o Estado. Eu tenho um tio que foi morto, assassinado em Mato Grosso. A minha tia falou assim, eu não vou correr atrás disso não. Eu não vou me envolver com isso. O próprio Estado prendeu e mandou prender, está julgando. Nós não podemos tirar talvez a pessoa daquelas consequências, mas nós podemos, no mínimo, ao exercer o perdão sobre aquela pessoa, orar para que Deus abençoe a ela, para que Deus fortaleça ela, para que se ela venha pagar com as consequências daquilo que ela fez, Deus o fortaleça. Tiago, que estranho. É tudo isso o perdão de Deus? É tudo isso o perdão de Deus, meus irmãos. É tudo isso o perdão que Deus teve para comigo e para com você. Foi dessa forma que Deus me perdoou e que Deus te perdoou. E quando Ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros de uma forma como Ele nos perdoou, é assim que Ele quer que nós perdoamos. Em secreto, mesmo não esquecendo, mas tratando aquilo em amor, sabendo que Deus conhece aquele problema e que se nós perdoarmos é uma forma de Deus abençoar as nossas vidas, cancelando todo o pagamento de dívida daquela pessoa contra nós, liberando e renunciando todo tipo de vingança e perdoando, envolvendo até a nossa oração para que Deus abençoe os nossos ofensores. É assim que nós precisamos fazer, mesmo quando Ele nos deve. Um desses
desses dias, eu não me lembro, não me recordo qual, meu pai citou o exemplo de um irmão de Goiânia, Edson, que trabalhava com caminhão, era mecânico, e a pessoa foi lá, consertou o caminhão, quando depositou o cheque sem fundo. E ele foi bravo na casa do meu pai: eu vou matar esse cara. Não, pai, vamos orar para Deus abençoar ele. Que abençoar, pastor? Está de brincadeira? Ah, mas se Deus não abençoar ele, o seu cheque vai continuar voltando. Se você matar ele, acontecer alguma coisa com ele, você vai para a cadeia. Então é melhor orar, Deus vai abençoar ele vai ter dinheiro, ele vai poder ir lá e ressarcir o valor. Nós precisamos orar pelos nossos ofensores. Nós precisamos orar para que Deus abençoe eles, para que Deus mude a história daquela pessoa. Nós não viemos aqui para jogar mais peso sobre a pessoa. O próprio pecado, o próprio estilo de vida da pessoa já é um peso sobre a vida dele. Então cabe a mim, cabe a você exercermos o nosso papel, obedecer o mandamento que Deus espera de mim e de você, de perdoar os nossos irmãos e liberar o perdão a ele, orando para que Deus o abençoe e para que Deus dê graça a ele. É isso que Deus espera de mim e de você. Quando nós estamos falando de mandamentos recíprocos, é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós perdoemos uns aos outros. É o nosso inimigo. Temos que perdoar em amor. Tiago me feriu, me maltratou, causou dano. Temos que perdoar. Libera a dívida. Tira todo sentimento de vingança. Ore por essa pessoa. Abençoe aquela pessoa. Mostre para ele que você é diferente. Você recebeu esse perdão diferente. Então você pode entregar algo diferente. Você pode fazer dessa forma, irmãos. Sabe por que você pode? Porque foi assim que ele fez comigo e foi assim que ele fez com você. Deus perdoou a gente dessa forma. Foi assim que ele perdoou a mim e a você. Sabe o que é isso daqui? É o perdão que Deus exerceu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Gerou comunhão de novo com Ele. Gerou comunhão de novo com o Pai. Nos deu um acesso a Ele. Rasgou o véu que nos separava de alto a baixo. Foi tão somente o perdão de Deus. Foi tão somente o perdão de Deus.